Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos então para mais uma aula, né? Nossa semana, nós estamos começando agora um capítulo novo, módulo 3, fluidos e perispírito, né? A gente já estudou isso bastante, até principalmente no primeiro módulo, né? Já conversamos bastante sobre perispírito, sobre fluidos, né? Mas a gente vai agora relembrar um pouco e se aprofundar um pouco mais no tema. Como a gente até já comentou outras vezes, essa apostila número 3 ela é praticamente um resumo da número 1 e número 2, né? A gente vai retornando aos temas e se aprofundando um pouco mais, né? A nossa aula de hoje é natureza, propriedades e qualidades dos fluidos. Lá no módulo 1 a gente já estudou sobre o fluido cósmico universal, né? Que tudo se deriva dele, né? Ele é vamos dizer assim, é o que tudo surge dele, né? É como se fosse uma extensão de Deus, né? Ela é a matéria mais primitiva, é a número 1, né? Tudo que se faz dele. Dentro desse ponto, nós temos a natureza dos fluidos, né? Se nós sabemos que tudo vem do fluido cósmico universal, mas há questões aí importantes a serem trabalhadas. Uma questão é a respeito de o fluido cósmico universal, como ele é, por exemplo, utilizado no mundo espiritual e como ele é utilizado no mundo físico, né? É a mesma origem, mas eles acabam se tornando fluidos diferentes, né? Com características diferentes. Tem até um trecho aqui do livro que diz que o ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, né? Mas a gente sabe que a matéria tangível para o mundo físico é uma, para o mundo espiritual é outra, né? Então, por exemplo, a gente pega uma casa no mundo espiritual, no nosso lar, né? Um espírito lá, ele não pode atravessar paredes, né? Ele vai ter que bater na porta e entrar. Por quê? Porque a matéria no nosso lar, ela é compatível com a característica deles, né? Então, aqui no nosso mundo, por exemplo, um espírito pode vir na minha casa e ultrapassar a porta, né? Porque a matéria aqui é compatível com o nosso mundo. Tudo é matéria, tudo é fluido, mas são condensações diferentes, são meios diferentes, né, de trabalhar esse fluido. Então, no mundo espiritual, as casas também são construídas com o fluido cósmico universal, mas ele não tem as mesmas características, né? Ele é muito mais leve, né? Muito mais rarefeito, né? Tanto que para nós a matéria do mundo espiritual ela é invisível, ou para a grande maioria de nós que não é médium de visão, né? E então a gente não consegue enxergar, né? A casa no mundo espiritual, as roupas, por exemplo, do espírito e etc, né? E e como eu disse, a principal característica de semelhança, como um exemplo, é essa questão, que lá eles não podem atravessar portas, eles precisam bater e entrar, assim como a gente faz aqui também. Tem uma coisa aqui interessante também, entretanto não podemos esquecer que a natureza inteira, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades, que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair o olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então isso aqui é muito interessante porque todo mundo já deve ter ouvido, principalmente quando a gente era criança, ouvia muito que Deus sabe se cai até um fio de cabelo ou cai uma folha de uma árvore. E realmente ele o sabe.
Mas eu ficava imaginando antes de me tornar espírita como ele fazia isso, né? Será que ele ficava olhando na janela? Será que ele estava lá olhando naquela árvore? Será que ele estava espiando para ver o fio de cabelo caindo, né? E os meus já caíram quase todos. E mas não, né? Por como se dá isso? Se dá porque nós estamos mergulhados dentro desse fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados dentro desse hálito de Deus, né? Então eu sempre costumo estar, uma analogia que nós estamos como se fosse dentro de um copo d'água, né? E essa água é o fluido cósmico universal. Então por isso que Deus está em tudo o tempo todo, em contato com tudo, sabe de tudo. Porque nós estamos mergulhados dentro dele, vamos dizer assim, entende? Nós só existimos, né, por causa dele. Então isso é uma coisa interessante porque, né, tira muitas dúvidas, né? Porque as pessoas às vezes imaginam que, quando acontece uma coisa ruim, né, por exemplo, Deus estaria lá e deixou acontecer. Ele sabe tudo o que acontece porque nós estamos mergulhados dentro desse fluido cósmico universal. Mas isso não quer dizer que Deus seja um homem parado na esquina assistindo aquilo acontecer, como a maioria às vezes tem ideia de que é, né? Não é assim que funciona. E isso também é muito importante a gente saber, porque isso nos mostra como cada atitude, cada pensamento que a gente tem influencia no mundo. Como agora a gente até tem visto nessa questão toda da pandemia, e como a gente ainda tem visto a falta de empatia, né, com as outras pessoas, né, a falta de um olhar, né, pelo que a outra pessoa está vivendo. E olha como é fundamental todos estarmos bem. Porque se nós estamos bem, mas vivemos mergulhados num mundo que não está bem, nós vamos sofrer essas ondas, esses choques, né? Essa influência negativa do que está ao nosso redor. Então, o nosso esforço para nos mantermos bem será muito maior e, claro, a maioria de nós não vai conseguir se manter, né? Se nós estivermos mergulhados, vamos dizer, dentro de uma água poluída, nós vamos nos sentir dentro de uma água poluída, né? Então, o quanto é importante, né, a gente ter essa questão da empatia, essa questão de procurar auxiliar o próximo, de se colocar no lugar do próximo, de respeitar o próximo. E não é só pensando nele, mas pensando na gente mesmo, né? Se eu quero estar bem, se eu quero estar com bem-estar, eu preciso ter esse olhar também para as outras pessoas, né? Quanto melhor tiver todos aqueles que me cercam, melhor eu estarei também, né? E isso aqui nos prova, né, que nós estamos mergulhados dentro desse fluido. Então todas as nossas atitudes em relação às outras pessoas acaba refletindo na gente mesmo, né? Porque como eu disse, a gente está dentro de um copo d'água e quando a gente mexe um braço, essa água provoca um movimento, vai lá na parede do copo, bate e volta para a gente mesmo, né? Então dessa maneira, na verdade, que funcionam a interação, né? E como ele fala também dos pensamentos, como é importante os nossos pensamentos, né? Nesses momentos de crise, né? E mesmo quando a gente está vendo uma crise pessoal, né? Como é importante a gente manter o pensamento saudável, né? Como é importante a gente não entrar na onda do negativismo, de achar que tudo está muito ruim, que tudo só vai piorar, né? Ficar preso, né, a só notícias ruins, né? Como eu costumo sempre citar, o Brasil, por exemplo, tem 2 jornais, pelo menos que eu conheço, que só passam notícias policiais, né? São só notícias ruins, né? 99% do jornal é notícia ruim, né? Então, não deveria nem existir isso, né? Porque se informar é uma coisa, mas só passar notícia ruim, só passar assassinatos, suicídios, enfim, todo tipo de ocorrência policial, né? Não traz vantagem nenhuma, né? Saber que alguém pulou de um prédio não sei aonde, né? Saber de um acidente grave que teve na BR, morreu não sei quantas pessoas, e os detalhes de todos esse acidente. Isso não vai nos trazer nada, nada, não acrescenta em nada, né? A única coisa que poderia acrescentar é a gente fazer uma oração por essas vítimas, mas não é o que a grande maioria faz e nem está em busca dessa informação para fazer essa oração, né? Então isso não nos traz benefício nenhum, né? Mas encerrando esse primeiro ponto, isso parece ser uma coisa simples, né, gente? Mas é uma coisa de uma reflexão muito profunda e que todos nós precisamos fazer. Nos lembrar sempre que estamos mergulhados todos dentro
de um líquido, né, que é esse fluido cósmico universal.